Eu quero fazer uma declaração prévia, dizer que concordo com tudo aquilo que se tem passado até aqui. Acho que é importante, não é? Significa que estamos em sintonia. Concordo com tudo, desde a introdução até tudo. Concordo com tudo. E os irmãos vão perguntar, mas porquê é que o pastor está a fazer essa declaração? Por causa do tema da mensagem. Porque parece que aquilo que vamos falar nesta manhã, que é, entra em contraciclo, entra em não digo em contradição, mas é o oposto de toda esta vida que nós como igreja acreditamos. Irmãos, é assim, Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Quem abraçou Jesus tem vida, ponto. Vida efusiva, vida pentecostal, vida. E eu acredito nisso, eu movo-me nessas águas. Penso e tenho muitas mensagens e todo o meu ministério tem sido pautado por ver Deus a operar, por ver Deus a fazer coisas. E quem me conhece sabe que daquilo que eu mais gosto, portanto a introdução para mim foi fantástica, toda esta vida. Só que eu trago morte para esta mensagem. E gostaria que não me julgasse sem ouvir a mensagem toda até ao fim. Deus deu-me esta mensagem no domingo passado. E eu andei a lutar com esta mensagem toda a semana. Aliás, eu partilhei com alguns irmãos aquilo que ia no meu coração para esta manhã. E não me lembro, em 25 anos de ministério, de ter uma semana assim. Será que é isto mesmo? Mas Deus sempre me incomodava com esta mensagem. E também é importante nós pensarmos que a vida da igreja não se esgota aqui no Prior Velho, entre quatro paredes. A vida da igreja é onde nós estamos durante toda a semana. E nós falamos com muitas pessoas, e nós partilhamos muitas coisas, e nós convivemos com muitas coisas, que vai para além da vida da igreja quando está congregada, aos domingos, neste caso. Ultimamente tem sido só ao domingo. Então, eu gostaria que você pensasse que, e já que o nosso pastor está com esta visão e já falou algumas coisas, que quer cada vez mais que usemos o digital para celebrarmos, para anunciarmos, para divulgarmos, etc. E está a ser feito um trabalho fantástico. Então, centenas de pessoas, para além de nós, as dezenas que estamos aqui nesta manhã, irão ouvir a mensagem, como todas as outras que têm sido proferidas. Há uns anos atrás, eu e a minha família estávamos de férias e num almoço familiar comemos um doce onde levava ovos. E todos nós apanhámos uma intoxicação alimentar e fomos todos, umas 15, 16 pessoas, para o hospital. E confesso, irmãos, que a nível de alguma coisa enferma foi das piores coisas que eu tive em toda a minha vida. Fomos todos. Só houve um que não foi. O meu pai, que está com Deus, porque ele não provou daquele doce. Foi o único que escapou. De resto, irmãs, mãe, cunhados, todos, sobrinhos, todos nós fomos parar ao hospital. Esta mensagem é uma mensagem para nós pensarmos. É uma mensagem para nós refletirmos como igreja. Pensarmos, temos uma consciência coletiva, vou usar esta expressão mais à frente, temos uma consciência coletiva de nós como igreja. E há um texto, e Deus também me trouxe esse texto ao meu coração, e eu nunca preguei sobre isto. Nunca usei este texto nas minhas mensagens, mas Deus trouxe-me este texto, trouxe-me ao meu coração, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 38 até o verso 41, eu tenho o texto transcrito e eu vou ler para os irmãos e
creio que podem acompanhar também aqui na projeção. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um aluno, discípulo, ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo-a dela, encheu a sua capa de colocintidas, uma espécie de pepino amargo e purgativo. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram a comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela ao homem de Deus, e não puderam comer. Porém, ele disse, Eliseu: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Como introdução, eu quero contextualizar este episódio dizendo que naquele tempo, naquela época, era uma época de grande fome em Israel. Os irmãos podem encontrar-se no capítulo 6, verso 24 até o verso 30, e o capítulo 8, verso 1, mostra isto mesmo. Sofreguidão, inquietação, desespero era o estado de espírito de quem procurava alimentos. Se nós fizéssemos uma contextualização mais ampla, nós estamos a falar da terra que Deus tinha prometido que manava leite e mel. Certo? Israel, aquela terra, era a terra da promessa que Deus tinha prometido leite e mel, abundância. Mas que devido ao estado caótico e espiritual pagão em que Israel se envolveu, nestes dias, não foi só aqui nestes dias, outros dias aconteceram também, mas nestes dias havia uma escassez de alimentos, havia uma fome terrível em Israel. Capítulo 6, verso 25, diz que a cabeça de um jumento custava 80 siclos de prata. Muito dinheiro. Este era o contexto em que Eliseu ministrava na escola de profetas. Estamos a falar de gente que estava vocacionada para servir a Deus. Gente que se preparava para o exercício do seu ministério. Eliseu mandou fazer um cozinhado. O moço que saiu ao campo para procurar ervas trouxe veneno sem o saber. Ele trouxe veneno para o convívio, para o cozinhado, mas não sabia. Diz que apanhou lá umas bagas, uma trepadeira, mas não sabia que não era comestível. Quando comiam, vejam o pormenor, no verso 40, gritaram. Não foi apenas uma pessoa que gritou. Está no plural. Isto não pode ser uma consciência solitária. Tem que ser uma consciência coletiva. Gritaram: morte na panela. Havia morte dentro, havia veneno dentro daquela panela. Uma consciência, isto é muito importante aqui que eu estou-vos a dizer, uma consciência coletiva. Diz que gritaram, uns quantos, se calhar todos, não sei, não diz a quantidade, mas vários gritaram morte na panela. A morte espiritual e ou eclesial
pode principiar no prato onde nós comemos. Pode haver morte no sítio onde nós nos juntamos. Os irmãos, se calhar estão assim um pouquinho tensos, calma. Calminha, que a mensagem vai continuar, mas é assim, mas é verdade, eu estou a usar o texto. Eu não estou a inventar absolutamente nada. Estamos a falar de um grupo de pessoas que se reunia à volta de Deus e das suas coisas. Eu mais à frente vou dizer que eles estavam numa aula de teologia, numa aula de revelação. Era o profeta de Deus que estava a ministrar. E lá naquele sítio, não foi noutro. Foi lá naquele sítio onde eles se juntavam, onde eles estavam, eles e Deus. Veneno aparece no meio deles. Primeiro, pode existir morte dentro de uma estrutura sólida e organizada. Pode existir. Naqueles dias, havia ensino teológico. Eles não estavam a falar sobre desporto, não estavam a falar sobre a vida secular, não estavam a falar sobre nada disso. Eles estavam a falar das coisas de Deus, do que era ser profeta, da importância de ser uma pessoa ousada, de autoridade, de revelação, não ser um leviano, não ser alguém que apenas falava nas emoções, mas que falava quando tinha a consciência que Deus estava a falar. Porque houve profetas que se levantavam e que falavam mentiras. Havia profetas que se levantavam e falavam falsidades. Mas não estamos nessa escola. Estamos na escola onde o professor era Eliseu e estava a ministrar a revelação correta vinda de Deus. Era uma escola de profetas. Estudava-se teologia, cujo professor era Eliseu. Eliseu estava a ser o profeta que Deus mais usara com o sobrenatural. Por isso, irmãos, é que eu apelei à nossa consciência, à nossa reflexão. O apóstolo Paulo, eu gosto muito disto. Eu gosto muito dos carismas e dos dons e do mover do Espírito, mas nós também temos uma cabeça para pensar. E o apóstolo Paulo fala de um culto racional, onde aqui não está as emoções, aqui não está aquilo que o nosso coração deseja, aqui não está onde o nosso coração, aquilo que o nosso coração sabe e a nossa experiência. Aqui está a nossa mente para pensarmos a palavra de Deus e aplicá-la no nosso dia-a-dia. E o que é que está aqui a acontecer, irmãos? É uma escola onde o professor é provavelmente o homem que Deus mais usou com o sobrenatural, mais do que Elias. Ele é o seguidor, é o sucessor de Elias, mas a nível de quantitativo, Deus usou mais, pelo menos pelos relatos bíblicos, Deus usou mais Eliseu do que Elias. Este é o professor. Um homem íntegro, que nunca negociou os seus princípios em ministério. Lembra-se que é um caso de Geazi, após a purificação de Naamã, quando Geazi quis aquelas ofertas e Eliseu recusou. Lembram-se desse episódio? Mostra que Eliseu é um homem íntegro. Nada a apontar à vida deste homem. Nada, absolutamente nada. Era um santo homem de Deus. Mas mesmo num ambiente de edificação e instrução espiritual, pode haver morte na panela. É um bocado aquilo que o Rui há pouco estava aqui a falar, não é? Todos nós podemos participar na mesa, mas há aqui uns que são mais íntimos. Judas também participou na mesa. Judas também participou. Mas estava desfocado. Havia comunhão entre eles. Um espaço de profetas com comunhão. A fome, a pobreza, a crise
nunca conseguiram quebrar a comunhão dos filhos dos profetas. Eles estavam lá reunidos. As crises nunca servem para dividir o corpo. As crises, as pandemias, as pestes, os problemas, as dificuldades, as doenças, nada disso serve para afastar da comunhão. E os profetas estavam reunidos neste lugar, em perfeita comunhão. Estreitaram ainda mais a comunhão. Estavam mais solidários uns com os outros. E apreciei muito o espírito que houve nesta manhã, de oração, de intercessão, já ali, quando orávamos com o grupo de louvor. Percebi isso, o espírito solidário pelos irmãos que não estão connosco, que estão a passar. Aliás, eu tinha no meu telemóvel a lista de irmãos que ultimamente nós recebemos para orar, para nesta manhã invocarmos, mas por aquilo que eu me apercebi, com a intervenção do Armando, também da irmã Cristina e outros que interviram, que não valia a pena ou não fazia sentido estar novamente a fazer, porque estamos a orar nas nossas casas, por todos aqueles que estão a sofrer. Isto é maravilhoso, isto é bom, isto é igreja, isto é ser igreja, com certeza, isto é de Deus, está certo. Então as crises, os problemas, une as pessoas e os profetas estão unidos, estão juntos, estão à volta de Deus, da sua palavra, com o seu professor. Era um privilégio estrondoso ter Eliseu como o professor daquela escola teológica. Mas numa comunidade onde reina muita comunhão, muita unidade, pode existir morte na panela. Pode existir morte na panela. Pode existir veneno. Irmãos, o diabo, vamos falar isto mais à frente, o diabo, ele semeou joio no meio do trigo. O diabo, o inimigo, os irmãos entendem, semeou joio no meio do trigo. Isto é terrível. Nós precisamos refletir, irmãos, a nossa atitude e a nossa postura como igreja. Provavelmente os irmãos não estão a ver onde é que eu vou chegar, qual é o foco da minha mensagem. Se calhar vão pensar, bem, eu estou aqui a fazer uma crítica à igreja. Esqueça isso, irmãos. Quem sou eu para vos criticar? Deus me incomodou tanto com esta palavra. Ela começou a marinar primeiramente em mim. Quem sobe aqui acima, irmãos, normalmente é isso que o Espírito faz, começa a marinar em mim. Eu na sexta-feira ouvi o Rui aquela mensagem. Aliás, houve alguém que me ligou e disse, olha, esta mensagem é para ti. Eu sou essa pessoa. Se não foi para mais ninguém, foi para mim. De quem sou eu, irmãos, para estar aqui numa de altivez ou pôr em bicos de pé, estar aqui nada disso, não tem nada a ver com isso. Nada. Nada. Havia uma liderança forte. Havia uma liderança ungida. Às vezes nós criticamos, bem, o Estado, a igreja, é culpa dos líderes, é culpa daquele, é culpa do outro. Se eu fizesse assim, se eu fizesse assado. E é muito fácil nós apontarmos àqueles que estão em iminência as responsabilidades que muitas vezes caem sobre cada um de nós. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Um homem ungido como ninguém. Um homem, o mover de Deus era uma realidade. Eliseu era um profeta de grande influência em Israel. Toda a gente sabia. Aliás, mesmo na gênese do seu ministério, alguém dizia que o espírito de Elias estava na vida de Eliseu. Toda a gente percebeu que a continuação daquela liderança dos profetas tinha sido bem feita. Porque a porção dobrada do Espírito, não é a porção dobrada do Espírito, é a porção dobrada do Espírito que estava em Elias, veio sobre Eliseu. Porque o Espírito, ele é pleno, ele dá-se, ele não se pode dividir, ele não se pode multiplicar, porque ele é todo, ele é absoluto. Então a porção do Espírito que estava em Elias foi de uma forma dobrada na vida de Eliseu. Homem santo de Deus, em quem repousava o Espírito do Senhor.
um profeta poderoso em obras, foi usado por Deus para realizar milagres incríveis. Mas mesmo tendo um homem destes como liderança, a determinada altura aparece veneno no meio da panela. Está a perceber o alcance? Mas nós temos que aplicar isso para a nossa realidade, claro, como igreja. Podemos, e vamos ver frases e coisas, podemos, irmãos, fazer tanta coisa, podemos proclamar tanta coisa, mas todos nós temos que vigiar se há ou não veneno. Primeiramente na minha vida. Não é se há veneno na vida do meu irmão. Porque de que se queixa o homem, queixa-se cada um dos seus, não é dos outros. Aquela irmã está venenosa. Quem sou eu para dizer uma coisa dessas? Ela é que tem que ter a consciência, à luz da verdade, se há veneno na sua vida. Porque se ela trouxer veneno, ou se eu trouxer veneno para a igreja, eu vou contagiar a igreja. Eu vou contagiar a igreja. E a igreja, como ouvimos, é um espaço de vida, é um espaço do fluido do Espírito, é um espaço de intimidade, é um espaço de tudo aquilo que os irmãos falaram. Maravilhosamente, a igreja é isso. Mas se eu trago de fora bagas que vão conspurcar a nossa sopa, pode haver morte. Pode haver morte. A morte pode ser uma realidade na vida da congregação. Existe uma busca, como havia naqueles dias, uma busca acentuada por alimento. Como ovelhas, procuramos com grande desejo pastos verdes e ouvimos com muita frequência, aqui já não dá, partimos para outra, aqui já não dá, vamos procurar outros pastos. Irmãos, e vocês sabem da vossa história, eu também conheço muito melhor a história da Assembleia de Deus, do que era no passado e quantas pessoas saíram procurando. Não estão satisfeitas, não estão não sei o quê, agradáveis, e vão e procuram, e aqui é que está, e depois daquilo não dá, e depois vão para outro sítio, procurando. Sempre alguma coisa nova. As novidades muitas vezes são abraçadas com sofreguidão. Verso 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. A trepadeira é viçosa, é um chariante, é frondosa. Pensou este rapaz, deve dar bons frutos. Diz lá o texto que ele não conhecia. E já vos disse que é uma espécie de um pepino amargo. Belo à vista, agradável, frondoso, lindo, deve ser bom para comer. Esqueça. Não se arrisque a colher no campo cogumelos. Eu não sei. Alguns matam. Há pessoas que sabem. Há pessoas que sabem muito bem quais são a qualidade e textura. Não sei como é que eles veem aquilo. Eu não arrisco. Mas eles são todos tão bonitos, não são? Dava vontade de pegar neles e fazer uma salada e uma sopa. Mas cuidado. Já houve pessoas que morreram por causa de cogumelos venenosos. E este rapaz olhou para uma planta linda, espetacular. E esta planta pode ser tudo aquilo que você imaginar. Pode ser uma nova doutrina, pode ser um novo ensino, pode ser uma nova dinâmica, pode ser o que você quiser. Que lindo, ali sim. Ali naquela igreja sim. Naquele lugar correto. Mas ali é que está a dar. Já viram a banda? Já viram aquela trepadeira? Já viram a forma? Já viram o aparato? Já viram como é que eles celebram? Já viram o programa? E muitas vezes andamos atrás daquilo que vemos. Havia muitas coisas, muitos ensinos, ou há muitas coisas, muitos ensinos que são arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes, populares, mas não são bíblicos, são venenosos.
são venenosos. Eu não quero antecipar para onde é que eu quero levar os irmãos. Mas tudo, irmãos, eu deixei a minha querida Bíblia aqui fora. Mas tudo o que esteja fora do que está aqui escrito é venenoso. É lógico que você não pode apenas saber que é venenoso ou nutritivo, vindo ao domingo oculto. Isto tem que ser estudado todos os dias. Por isso é que eu disse que a igreja vai para além do espaço das 4 paredes da casa de oração. Já ouvimos desta manhã a nossa irmã falar que Isaías corre nas veias. Isto significa que passa tempo a meditar Isaías. Eu estou a levar agora os evangelhos à lupa. À lupa. Antigamente, eu já li a Bíblia, sabe, algumas 20 vezes ou mais, mas antigamente era muitas quantidades de texto. Agora não, agora quero ao pormenor, quero à lupa. Irmãos, nós temos que ter conhecimento da verdade para saber aquilo que traz saúde à nossa vida. Não são coisas, não são formas, não são performances, não são falta-me o termo, coisas famosas, não são os holofotes. A verdade é o que está escrito. E tudo tem que ser escrutinado. Você sabe, não é o caso de hoje de maneira nenhuma, pode haver músicas, letras evangélicas que nós cantamos que não tenham respaldo na palavra de Deus. Você sabia disso? Pode haver. Nós estamos a cantar e parece que aquilo sempre cantamos, etc. Mas nada tem a ver com as Escrituras. Então pode ser nocivo à nossa vida. Pode ser veneno para cada um de nós. Houve um fruto venenoso. Os discípulos dos profetas comeram veneno pensando que estavam a comer algo apetitoso e bom. O joio é parecido com o trigo, mas é um veneno e o outro é alimento. O joio pode parecer que é alimento, mas não é, é veneno. Mas o veneno é o trigo, o alimento é o trigo, é o que tem o bago. É o que tem o fruto. É lá que vai dar a farinha, a tal farinha que nós encontramos aqui neste texto. 2 lições. Existe perigo de sermos enganados pelas aparências. Existe um perigo. Aquele rapaz foi enganado pela aparência. Não tinha conhecimento e trouxe lá umas bagas, uns pepinos. Não sei se era do tamanho do pepino, mas trouxe lá um fruto que foi contaminar o caldo. Às vezes, as coisas não são o que parecem ser. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. Parece. Isto parece que está aqui próximo, está aqui muito junto à verdade. Mas a meia-verdade é mais perigosa que a mentira. A meia-verdade é mais perigosa. Os irmãos já repararam que há pelo menos dois estilos de vida que a palavra de Deus condena, que Deus condenou. Um, porque não és nem frio nem quente, és morno, estás ali no meio. É mais perigoso do ser frio ou ser quente. E outro é, porque é que cocheis entre 2 pensamentos? Um e outro, e tu estás ali no meio. O povo não se definia. O povo não se definia. Irmãos, e nós estamos em dias que temos que nos definir. Os irmãos vão ver como é que eu vou terminar a mensagem. Uma definição incrível do tempo da Reforma. Nós hoje somos frutos daqueles homens, alguns deles pagaram pela vida, mas homens de convicção, homens de certeza, apenas isto, apenas... E depois nós iremos lá chegar. Temos que ser gente de convicções. Algumas seitas têm muitas coisas boas e verdadeiras nos seus ensinos. Mas nem tudo é verdade. Há veneno no meio do alimento. Eu já assisti a um velório que estava a acontecer no Salão do Reino. Estou a falar das falsas testemunhas de Jeová, ou os ressulistas, como eu gosto de dizer. E estava a acontecer ali um velório de um familiar meu, eu assisti. E naquela hora
estava a acontecer uma sessão entre eles e alguém estava a falar, a ensinar o profeta Paulo. Irmãos, incrível história que eles estavam a dar sobre o apóstolo Paulo, perdão. O apóstolo Paulo. Alguém estava a ensinar o apóstolo Paulo. E eu pus-me ali atrás a ouvir aquilo, realmente incrível. Recomendamos as falsas testemunhas de Jeová a alguém? Porquê? Porque há tanta heresia, há tanta coisa nociva à nossa fé. É tudo errado? Não. A igreja tradicional tem tudo errado? Não. Não tem. Mas há coisas que são nocivas à nossa fé. Há negação e destruição de verdades essenciais do cristianismo. O todo do Evangelho fica comprometido. A palavra é absoluta, irmãos. Se nós retiramos alguma coisa, ou se nós seguimos alguma coisa, ainda que pequena coisa, daquilo que é o texto, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o pensamento de Deus, já estamos. É tipo, aquele que prevaricar num dos mandamentos é culpado de todos os outros. Os irmãos lembram-se disto? Aquele que errar, aquele que não cumprir apenas um, é culpado dos outros todos. A palavra de Deus não pode ser tomada por partes. Aquilo que nos agrada, a palavra de Deus é una, é objetiva, é clara. É a palavra de Deus, é milagre de Deus nas nossas mãos. É aquilo de mais precioso. Os grandes homens, estes homens que nós estamos aqui a falar, não tiveram o que nós temos. A revelação do Senhor, aquilo que Deus entendeu ser necessário para a humanidade, está num livro. Não acrescente, não diminua, está lá tudo. O que nós precisamos, irmãos, não temos que dar ajustes, não temos que dar nenhuma opinião, não, simplesmente aceitar. É nossa, é a palavra de Deus para a minha vida. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, verso 14, ele fala que nós precisamos de discernimento. Nós precisamos, irmãos, eu sei perfeitamente que eu também sou assim, sou humano, sei que as nossas emoções e as nossas necessidades falam muitas vezes mais alto do que aquilo que nós deveríamos, aquilo que nós precisamos. Eu esta semana estava a pensar sobre tudo isto, eu refleti muito sobre esta mensagem. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma coisa. Deus nos criou para honra e glória do seu nome. Deus não nos criou para, primeiramente, nós pensarmos em nós próprios. Deus nos criou para que pensássemos primeiramente nele. É o dai, ser-vos-á dado, e o segundo é semelhante a este, ama ao teu próximo como a ti mesmo. É os outros. Os outros. E depois eu estava a pensar naquele texto em que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu estava assim um bocadinho, a passar assim um bocadinho, pronto, cá nas minhas emoções, nos meus sentimentos, assim um bocadinho contristado, estava assim um bocado triste. E estava a pensar, epá, realmente, eu muitas vezes foco-me na minha tristeza, foco na minha necessidade, mas não é isso, é eu produzir alegria no Senhor que eu sou forte. Incrível. Nós muitas vezes nos focamos naquilo que queremos. Cantamos, eu adoro, quando o grupo de louvor ministra hinos que exaltam o Senhor, esqueçam. É completamente diferente. Quando nós nos focamos nas nossas necessidades e cantamos tanto isso, irmãos, é uma coisa, é bom, a unção de Deus, tudo bem. Mas quando nós exaltamos Ele, esqueça. O ambiente é outro. O ambiente é outro. É completamente diferente. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus está a dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido da palavra, o ensino, a doutrina, o alimento sólido é útil para nós termos uma plena consciência daquilo que é bom para a nossa saúde espiritual e daquilo que é nocivo para a nossa vida também.
Não podemos comer todo o alimento que se serve em nome de Deus. Não podemos comer todo, porque é muito fácil nós pronunciarmos, é muito fácil nós falarmos, é muito fácil nós ouvirmos mensagens arrebatadoras. Irmãos, o tempo está a correr rapidamente, mas eu gostaria de, se calhar, ter a oportunidade de contar-vos a história de uma igreja que eu visitei nos Estados Unidos, com 22 mil pessoas. O que é que aconteceu com aquela igreja? Por causa disto que eu estou a falar. Foi dizimada, desapareceu. Quando nós procuramos algo, incutimos nas pessoas aquilo que não é de Deus, irmãos, haverá morte na panela. Haverá morte na panela. Existem muitas pregações fantásticas, ensinos arrebatadores que mexem com as emoções, que sacodem as estruturas da vida humana, mas estão contaminadas. Eu ainda fui tentado trazer aqui alguns exemplos, mas vou deixar isso para os irmãos terem essa consciência, para perceberem que há contaminação em tanta coisa que com o veneno pode invadir a panela ou o prato onde nós comemos. O diabo gosta de citar a Bíblia, mas usa contra a própria Bíblia. Ele cita a Bíblia fora do contexto. E isto, irmãos, é um erro incrível. Nós muitas vezes usarmos textos fora daquilo, e o pastor já alertou isso várias vezes aqui em cima. Nós usarmos textos fora do contexto é um erro incrível que nós muitas vezes cometemos. Usa pelas metades, torcendo o seu sentido. Irmãos, a Bíblia na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Eu vou dizer isto outra vez. A Bíblia na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Porque ele usa com segundas intenções. Ele usa para tentar. Ele usa para derrubar, ou usou para derrubar o Filho de Deus. Era uma tragédia eterna, cósmica. Se Jesus tivesse falhado naquela hora, nós hoje não estaríamos aqui. Ou se estivéssemos, estávamos a perder o nosso tempo. Porque o sacrifício era apenas por um que era imaculado. Já ouvimos nesta manhã. Não são frases mágicas. As declarações enfáticas, as ordens pronunciadas com vigor, que transformam as sociedades. Mas o que transforma a sociedade onde nós estamos inseridos é o Evangelho puro de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho da graça. É o Evangelho do perdão. É tu veres o teu irmão caído, vais lá e levanta-te. Isto é Evangelho. É tu veres o teu irmão a pecar, não o vais censurar, vais lá e dás um abraço, irmão, eu estou contigo. É as feridas também estancadas. Irmãos, muitas vezes somos nós que levantamos e fazemos feridas nas vidas dos outros. Que o Senhor nos ajude a entendermos o que é o Evangelho. O Evangelho é reconciliador. O Evangelho, irmãos, perdoa. O Evangelho é maravilhoso. Porque é que muita gente olha para o Evangelho, olha para Cristo do Evangelho e não querem nada com as igrejas? Porque são coisas distintas. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o Evangelho. A igreja deve ser detentora deste Evangelho maravilhoso de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade hoje está a ser atacada não apenas nas ruas, mas nos púlpitos, nos livros, nas conferências. Tantos homens se têm levantado, têm pronunciado coisas. Eu fui pastor de um casal de queridos irmãos. Eu não sou muito tomou como o Rui a falar sobre ofertas na igreja. Nunca precisei, pela graça de Deus. Deus sempre fez milagres no meu ministério a nível das ofertas. Se calhar por alguns traumas, se calhar por algumas coisas. Tive um casal de irmãos que, com textos da palavra, com ensinos do púlpito, foram incentivados a passarem a assinatura da sua reforma para a igreja. O que recebiam canalizava-se para a igreja. Andavam ao tio, andavam desesperados, vieram ter connosco desesperados, pastor, eu estou desesperado porque aconteceu isto. Eles mostraram pela palavra de Deus, ensinavam, etc. Supostamente.
e nós assinamos a nossa reforma e a igreja é que recebe a reforma. E tantas outras coisas, irmãos, que eu vou omitir nesta noite de vos dizer. Muitos procuram o crescimento numérico das igrejas e proclama-se tanto de cima do púlpito que vamos conquistar, que vamos alcançar, que isto é nosso, onde pisamos é nosso, onde pisar a planta do nosso pé, o Senhor nos vai dar. E proclama-se tanta coisa, pensando isto que é um referencial de bênção de Deus, mas nem tudo o que cresce é de Deus. Nem tudo o que cresce é de Deus. Os muçulmanos, os budistas, os espíritas crescem, mas não têm nada a ver com Deus. E até vou-vos dizer mais. O ministério de Jesus tinha sido um fracasso. Tinha sido, irmãos, um ministério sem projeção nenhuma, se nós ficássemos apenas com João 6. Porque João 6 está lá escrito que uma multidão ouviu um duro discurso. E quantos é que ficaram lá para ouvir o resto de Jesus? A multidão zarpou toda. Então, se nós pensarmos que o crescimento é tão somente a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, nem sempre isso acontece. Jesus, no seu ministério, quantos é que ficaram até ao fim? Quantos? Quase 120. Nem aquelas 500 almas, ou 350 almas que viram Jesus sendo glorificado, subindo aos céus, o Pai falando, os anjos a falarem com eles, nem assim mesmo eles ficaram lá em Jerusalém à espera da promessa de Deus. Foram quase 120. Mas depois, no ministério dos apóstolos, a igreja explodiu. Porque as coisas de Deus não são feitas assim, irmãos, numericamente, matematicamente. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus princípios, as suas formas de atuar, as suas formas de agir, as suas formas, irmãos, de fazer a sua obra. As nossas melhores intenções não transformam a natureza do alimento que recebemos. Muitos pregadores pregam heresias e depois dizem, bem, esta não foi a minha intenção e tal, quando são confrontados. Eu não quero aqui, não vou usar aqui nomes, porque não quero. De maneira, sabes, não foi bem assim, tinha outra interpretação, pois é. A sinceridade não nos isenta das consequências das nossas ações e dos nossos atos. O sermos sinceros não isenta as consequências dos erros que cometemos. Se não soubermos que tal alimento é venenoso, não o torna saudável. Se nós não soubermos, mas eu não sabia, ninguém sabia, o moço não sabia. Mas a grande verdade é que ele trouxe. E depois, quando provaram e que viram que era um venenoso, havia morte na panela. Tudo aquilo que não tem base, irmãos, e é para aqui que eu quero caminhar, e já passo o minuto da minha hora. Tudo aquilo que não tem base bíblica deve ser rejeitado. Ponto. Ponto. E é aqui que eu me quero focar. Então isto é uma análise pessoal. Como é que está a minha atitude? Como é que está a minha devoção? Como é que está a minha comunhão? Como é que está o relacionamento com os meus irmãos? Como é que eu trato as divergências? Como é que eu trato a opinião contrária? Como é que eu me envolvo? A unidade? Tenho intimidade? Estou à mesa? Estou mais íntimo? Não estou? É uma consciência pessoal, gente. E cada um de nós, nesta consciência pessoal, no ajuntamento está tudo certo. Há saúde, há unidade, há louvor, há unção, há graça. Cada um de nós tem que fazer esta análise. Tudo o que precisa passar, tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras. Devemos aprender como os crentes de Bereia. Ora, estes lá em Atos 17:11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Salónica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Aleluia, estavam todos contentes, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de facto assim. Iam para casa, iam fazer trabalhos de casa. Iam ler as Escrituras. Ouvimos a mensagem pelas redes sociais, ouvimos a mensagem pelo nosso pastor aqui, ouvimos a mensagem pelos irmãos que Deus tem usado. Temos que escrutinar todas as coisas, irmãos. É mesmo assim? Há base bíblica, há respaldo bíblico, não se está a forçar o texto.
Não estamos aqui a entrar na área das emoções apenas. E a Bíblia diz isso mesmo. Irmãos, e um pormenor que eu já creio que já vos disse aqui, uma coisa que os irmãos sabem tão bem como eu, não se faz doutrina de um texto apenas isolado. Não se faz doutrina de um... Se o irmão tem lá apenas um texto na Bíblia que fala sobre aquilo, esqueça, não faça doutrina disso. Tem que haver respaldo, desde o Antigo até o Novo Testamento, várias fontes documentais bíblicas para respaldar aquilo que nós estamos a dizer. Houve uma oportuna descoberta, e estou quase a finalizar. Um ingrediente venenoso destrói o valor de todo o alimento. Um ingrediente venenoso numa comunidade destrói a comunidade. Destrói a comunidade, irmãos. Todos nós conhecemos esta analogia, uma maçã podre num recipiente de maçãs sãs. O que é que acontece se nós deixarmos lá estar? Vai contaminar. Jesus não só pregou a verdade, mas ele denunciou o erro. E isto é impopular. Claro, irmãos, mensagens que mexam com o nosso ego, que mexam com as nossas emoções, com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades, o que for, são mensagens populares. Mas a Bíblia tem tanto de responsabilidade para nós. A Bíblia tem tanta coisa séria para nós. Jesus, ouça, irmãos, Jesus passou, faça esta análise, mais tempo a ministrar e ensino aos discípulos do que a cantar ou a pregar o Evangelho. Já reparou nisso? O ministério de Jesus foi focado no ensino. Ele veio para criar as bases, a estrutura, para que a igreja continuasse como aconteceu e tem chegado pela misericórdia até aos nossos dias e vai continuar até a eternidade. Então é importante e pensarmos nisto. Jesus não só pregou a verdade, mas denunciou o erro. O caldo mortífero do legalismo. Aqueles religiosos hipócritas que impunham nas pessoas, que deturparam. Apenas havia um mandamento que Deus estava interessado. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se isto fosse cumprido, não era preciso nem os 10 outros. Não era preciso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Olha, a pessoa não se portava mal no casamento, a pessoa não fazia, honrava o seu pai e a sua mãe. Amar a Deus acima de todas as coisas era tudo isto. Mas porque eles não cumpriram o primeiro, o supremo, o Senhor mandou mais 10. Mas mesmo assim não chegou, porque aqueles homens, aqueles iluminados, fizeram mais 600 e não sei quantos mandamentos. E Jesus veio rebater isto mesmo. Mas mesmo assim não chega, porque a nossa Assembleia da República todos os dias está a debitar mandamentos. Porque não chega. Está sempre. Porquê? Porque o homem rejeita simplesmente o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, precisamos mais buscar o que Deus quer de nós do que o que nós queremos de Deus. Precisamos mais buscar o que Deus quer de nós do que aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Existe cura para a morte da panela. Louvado seja Deus. Bem, eu seria um palerma se eu terminasse aqui a mensagem com estes minutos que já passou. Desculpa lá, Cristina, mas olha, para a próxima vez eu retiro mais 10 minutos à minha mensagem. Existe cura para a morte na panela. A morte é afastada quando colocamos na panela a genuína palavra de Deus. Trazei farinha. A farinha faz o pão. O pão é o pão de Deus, que é a sua palavra. Trazei farinha. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Os nossos cultos deverão ser saturados com a palavra, irmãos. Um culto saturado com a palavra, um louvor é outro. Um culto saturado com a palavra, a proclamação do Evangelho é outra. Um culto saturado com a palavra, a unidade da igreja é outra. Se cada um de nós vivermos saturados com a palavra, se a palavra correr nas nossas veias, irmãos, a igreja é muito mais glorificada no Senhor, é muito mais abençoada. Deus fará muito mais conosco. Hoje muitas igrejas não querem doutrina, só querem experiências. Veneno. Hoje procura-se tanto as experiências.
A reforma, cá está, assentou em 5 princípios. Sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Solos Christos, somente Cristo. Solo gratia, somente a graça. Solio Deo, glória, somente glória a Deus. É isto é que nos trouxe, irmãos, novamente o Evangelho. Os irmãos conhecem a história, sabem como estava a igreja de então. Na idade das trevas, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E Deus levantou estes reformadores para que, com convicções, trouxessem o que nós hoje temos. Uma palavra à nossa disposição. E termino aqui. Esta é a última frase. É tempo de buscarmos um avivamento. O grupo de louvor suba, por favor, rapidamente. Que tenha a Bíblia como centro. Como aconteceu no avivamento no dia de Pentecostes. E em muitos outros lugares ao longo da história. Exaltemos a Bíblia, irmãos. Isto tudo para não dizer que a nossa igreja está morta. Isto tudo para não dizer que há aqui problemas, porque onde houver pessoas, há problemas. Onde houver pessoas, há ideias. Onde houver pessoas, há opiniões. Onde houver pessoas, há tanta coisa, irmãos. Mas para vos dizer que amemos a palavra de Deus. E se amarmos a palavra de Deus acima de todas as coisas, nós vamos discernir o que é bom para nós e aquilo que deve ser rejeitado no nome do Senhor. Não se deixe influenciar apenas pelas emoções de um pregador mais efusivo ou menos efusivo, de um louvor mais impactante ou menos impactante, ou seja daquilo que for, mas deixe-se levar pelas convicções do testemunho da palavra, aquilo que nós ouvimos, que ela corra nas nossas veias. É isto, irmãos. Este é o segredo. Que a palavra corra nas nossas veias e tudo vai ser de glorificação para Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esta igreja. Que a Tua palavra seja exaltada no nosso meio. Que Tu te possas alegrar, Senhor, com a nossa dádiva. Louvado seja o Teu nome. Que Tu te possas alegrar com a nossa atitude. Que Tu te possas alegrar, Senhor, com as nossas convicções. E que nós possamos honrar aquilo que Tu nos deixaste, a revelação divina. Lendo-a, Senhor, e pondo em prática a cada dia, e quando falhamos que ela nos mostre e que nós possamos nos arrepender, porque isto também é a Tua palavra, Senhor. Ajuda a Tua igreja e fortalece, Senhor, o Teu povo para a glória do Teu nome. Amém. Fiquemos de pé e celebremos ao Senhor e que Deus ricamente vos abençoe, meus irmãos. Amém.